levanta-se o adversário pelo pescoço, tenta o balão e consegue. Passa para cima Ted Boy, tenta novo balão, aí está, lá vai Corisco. Marino levanta Corisco, entrando, novo tackle de Ted Boy, Marino para... Vai caindo fora no ringue, Rio de Janeiro, anos 60. Nos camarins de uma emissora de televisão, um mito do telequete se prepara para entrar em cena. Senhoras e senhores, boa noite! Sejam bem-vindos à noite do Telequete Internacional. Vem aí o grande estilista, o magnífico, o sensacional, o rei do cutelo, Boa noite. O Telequete era um espetáculo em que lutadores rivais encarnavam personagens e subiam no ringue para uma briga onde valia tudo, inclusive golpes baixos. As lutas eram transmitidas pela televisão para todo o Brasil. O Telequete era um dos programas de maior audiência do país. Um dos personagens mais famosos era o lutador Verdugo. 40 anos depois, vocês vão conhecer pela primeira vez o rosto misterioso que se escondia por trás da máscara de Verdugo. Ele é Wilson Rosalini. Muito forte. Ele foi um responsável, grande parte daquele grande sucesso que nós tivemos, foi o Verdugo. No fundo, uma criança grande, né? A violência era só o tamanho, mas por dentro era uma criança grande. Para mim foi um dos melhores lutadores que eu conheço. Ele tinha um estilo, viste, excelente, eu gostava muito dele, era fã dele. O ídolo dos ringues nos anos 60 não sobreviveu à violência. 40 anos depois, ele foi assassinado no meio da rua, sem qualquer chance de defesa. Wilson Rosalini nasceu em 1920, na zona rural de São Lourenço, uma cidade turística no sul de Minas Gerais. A cidade é famosa pelas suas fontes de água mineral. Filho de imigrantes italianos, Wilson passa a infância na roça. Ele trabalha com o pai. Com 10 anos, Wilson já mostra ter uma força impressionante. Aos 18 anos, Wilson casou-se com Suzana e tiveram 3 filhos. Mas o casamento não deu certo. Ele deixou a família e foi morar no Rio de Janeiro. Wilson passa a frequentar uma academia no bairro de Botafogo. Ele treina luta livre ao lado de todos os astros do já famoso programa de TV, o Telequete. Os lutadores ficavam tudo ali, a maioria dos lutadores vinham de São Paulo, vinham de Curitiba, vinham de todo lugar do Brasil. Então ali era o ponto base da gente. Ali a gente dormia, comia e fazia parte do treinamento todo ali. Dali que a gente saía para fazer o show para fora, né? Estas são cenas do filme Dois na Lona. O lutador Ted Boy Marino enfrenta um dos vilões do Telequete. No ringue, uma luta quase ensaiada de golpes espetaculares. Começamos em 65, na TV Excelsior. Aí o sucesso veio muito rápido. Em janeiro de 66, a gente estava estourado. A audiência era para o Brasil todo. Eu era jovem, criança, adolescente, 12 anos. Para mim eram meus ídolos, como são até hoje, o pessoal daquela época. Nós se espelhamos neles. Verdugo era o lutador misterioso de identidade ignorada que se escondia atrás de uma máscara. O primeiro a encarnar o personagem foi Ali Bunani, e logo depois, Wilson Rosalini. Senhoras e senhores,
A presença de Verdugo é obrigatória em qualquer espetáculo de telecâmera. Verdugo quase sempre é o vencedor. Eu já entrava triste. Pô, logo com o Verdugo, pô, derrota na certa. Eu praticamente pensava em derrota na certa, né? Pô, o cara mais famoso do Telecat, no meu tempo, da minha época, Teddy Boy Marino e ele. Marrom começa a luta e com golpes sujos leva vantagem. A briga continua e Verdugo parece vencido. Chega o momento do adversário tirar a máscara dele e revelar a verdadeira identidade. Mas Verdugo reage. Eu só entrava para perder, né? Eu já sabia mais ou menos que eu entrava para perder. Eu com esse tamanho, ele um homem de 2 metros e pouco, fortão, campeão de karatê. Verdugo e outros lutadores de Telecat se apresentavam por todo o Brasil e ganhavam muito dinheiro. Eles faziam quase, vamos botar, 20 lutas por aí, assim, em um mês. Wilson, o Verdugo, desfila pela cidade como um magnata. Sem a máscara, ele não é reconhecido por ninguém como um dos reis do Telecat. Wilson chegou a ser dono de 3 churrascarias, mas perdeu tudo. Segundo a família, ele foi vítima de um funcionário desonesto que negociou a venda das churrascarias, mas não depositou o dinheiro no banco. Wilson Verdugo, revoltado, prometeu fazer justiça com as próprias mãos. Foi quando a mãe dele, sabendo das intenções dele, chamou ele e falou: meu filho, perdoa essas pessoas. Mas, mamãe, eu fui passado para trás, mamãe, não pode ficar... Aos 92 anos, Dona Margarida, mãe de Wilson, convence o filho a esquecer a vingança e recomeçar a vida. A mãe pede ao filho para que fique ao lado dela nos últimos anos de vida. Wilson aceitou os conselhos de Dona Margarida e mudou totalmente de vida. Ele comprou uma chácara nos arredores de São Lourenço e voltou a viver onde tinha nascido. No início dos anos 70, Wilson vai até uma fazenda em Baipendi com a intenção de investir na compra de porcos. No meio da negociação, Wilson avista Miriam. É amor à primeira vista por uma menina de menos de 15 anos. Como eu era jovem, 14 anos na roça, não tinha muito objetivo na vida, a não ser casar, criar família. Então eu pedi para que aparecesse meu príncipe encantado. Wilson pede autorização aos pais e sai com Miriam para um passeio. No meio do caminho, ele a surpreende com uma proposta. Aí ele falou assim para mim: Miriam, você tem daqui até mais ou menos 2 quilômetros para chegar em Caxambu para você dizer sim ou não. Era um pedido de casamento. Miriam aceitou imediatamente e os dois foram viver juntos na chácara de Wilson. Vivemos 30 anos juntos, jamais a diferença de idade interferiu em alguma coisa, mesmo que ele viesse a viver 100 anos, não iria fazer nenhuma diferença. Miriam e Wilson têm 3 filhos. Um detalhe curioso: Wilson faz todos os partos da mulher porque não permite que ela seja tocada por outro homem. Quando ele pegou assim o Bill nas mãos, tinha 2 lágrimas rolando, ele disse: Miriam, é o Bill, machão do saco preto. O casal monta uma loja na beira da estrada para São Lourenço. A especialidade são os licores caseiros que Wilson aprendeu a fazer com o pai. A loja é um sucesso. Os fregueses adoram ouvir as histórias do dono da casa. Foi artista de circo, foi domador de feras. Até uma ocasião, ele estourou o maxilar de uma leoa 5 vezes assassina. No final dos anos 70, foi construído um desvio na estrada que dava acesso à cidade de São Lourenço e o movimento da loja caiu bastante. Foi quando então apareceu um freguês oferecendo um terreno para vender em Lusiânia.
Lusiânia é uma pequena cidade com aproximadamente 200 mil habitantes. Ela fica no leste de Goiás, a 47 quilômetros de Brasília e a 600 quilômetros de São Lourenço. 1983. Wilson se muda para a cidade. O terreno é grande o suficiente para ele construir uma casa para a família, um galpão para a fabricação dos licores e uma loja em forma de castelo. Ele era o rei do licor. Ele dizia que era rei 2 vezes. Rei do ringue e rei dos licores. Wilson, ex-lutador de telequete, era carismático. Sempre muito requisitado em Lusiânia, Brasília e outras cidades da região, o personagem Verdugo deu lugar a Papai Noel. Wilson Rosalini vai ter pouco tempo para interpretar este novo papel. Depois de alguns anos, o Wilson alugou o galpão ao lado da casa dele para uma empresa de refrigerantes, onde a filha Valmíria foi trabalhar. No mesmo lugar trabalhava este homem, Adalberto, conhecido como Beto. Em pouco tempo, ele se tornaria o assassino de Wilson. No início era normal, tudo normal, a gente estava bem, conversava normalmente. O problema começou a partir de um carro que eu peguei, né? O patrão falou que o carro era para mim fazer as rotas que eu tinha que ir e vir. Era um Fusca. Beto pede o carro emprestado a Valmíria e devolve com problemas mecânicos e o tanque vazio. Sem gasolina! Valmíria tem compromisso com os clientes e reclama com colegas de trabalho. Não tem nada a ver com isso, garota. Vai viver tua vida, deixa em paz. Depois dessa discussão, Valmíria e Beto deixaram de se falar. Mesmo assim, o desentendimento entre os dois foi piorando. Ô, Valmíria! Valmíria está conferindo notas fiscais quando Beto aparece, visivelmente irritado. Acontece mais uma discussão. Olha, eu tô cansado de você e não dá mais, você é uma vagabunda, você aí sujou de vez, né? Valmíria parte para cima de Beto. Ele reage e dá um tapa na cara dela. Os dois começam uma briga no local do trabalho e são apartados pelos colegas. Eu falei, não, tudo bem, tá bom, tá, já parei, eu vou embora. Falei assim, né? Horas depois, Valmíria sai do trabalho. Beto volta a atacar. Ele acerta mais um tapa no rosto dela. Chorando, ela corre para casa. Ele pegou, me encheu mesmo, ficou a ponta dos dedos vermelhinho, né? E eu desci, entrei pelo portão, normal. Eu encontrei com o pai estava fazendo a casinha aqui. Wilson constrói uma casinha de brinquedo para o neto quando Valmíria entra descontrolada. Wilson se aproxima da filha e quer saber o que aconteceu. Foi briga dentro da firma, né? Eu falei, foi, pai. Tá, você quer saber? Eu vou falar. Mas não é pro senhor ir lá e nem se envolver. Isso eu tomo conta sozinha, né? Valmíria conseguiu tranquilizar o pai dizendo que ia prestar queixa na polícia. Mas quando ela chegou na delegacia, recebeu um telefonema ameaçador de Beto. Tudo bem. Então você continue aí. Porque a hora que você sair daí, eu vou apagar você, eu vou te matar. Você não vai sair viva dessa. Valmíria não contou nada para o pai sobre as ameaças. 3 dias depois, ele estava terminando de pintar a casa para o neto, quando viu Beto e caminhou em sua direção. Ele não queria mais nem dar os tapas na cara dele que ele queria dar no momento. Não deu, porque não encontrou ele pela frente. Se tivesse dado, ele diria, matei porque ele me bateu na cara, mas ele não bateu na cara dele. Ele não foi lá para ofender a vida dele, nem para falar com ele, ele nunca falou com ele. Em instantes. Verdugo se dirige ao rapaz. Beto não quer conversa e o rei do ringue vai perder esta briga. E mais, uma história de assédio e morte no interior de Pernambuco. A Grande Família, hoje, depois de Linha Direta. Olha quem é que tá vindo. Wilson se aproxima com as mãos no bolso. Pelo que eu me lembro, ele falou, fala pro Beto tomar cuidado. E nisso, o Beto pegou e sentiu as dores, né? Eu não sei se ele sentiu, o Beto sentiu ameaçado, alguma coisa assim, e ele já partiu pra cima, puxando um revólver, né? Eu avisa o Beto pra parar com isso, ele vai se dar mal. Vai embora. Como é que é? Vai embora daqui. Beto saca o revólver e atira 5 vezes. Wilson, o Verdugo, ex-ídolo do telequete, está ferido. Aí quando eu saí aqui, aí
O seu Rosalino estava caído aqui, com os cotovelos no chão, levantando a cabeça, eu corri para fora, né? O rapaz estava com um revólver na mão, estava tirando as cascas da bala e recarregando o revólver. Aí eu montei em cima dele. Anísio briga com Beto, mas ele consegue se desvencilhar e foge. Anísio então pede a Jack que pegue o carro para socorrer Wilson. Aí quando ele correu pegar o carro, aí em vez dele me socorrer, ele saiu atrás do outro. Segundo a investigação da polícia, Jack foi se encontrar com Beto e deu fuga para ele. Enquanto isso, funcionários da firma foram comunicar a desgraça para a mulher de Wilson. Valmíria monta a árvore de Natal quando ouve os gritos da mãe. Ela corre para fora de casa. Só ouvi, eu estava lá dentro de casa, a mãe saiu gritando dentro da cozinha, desesperada, que pelo amor de Deus, Val, seu pai, Val. Miriam ampara o marido enquanto os funcionários da firma vão buscar socorro. Aí ele disse para mim, Miriam, fica calma, Miriam. Você está muito nervosa. Como que eu podia ficar calma naquela situação? Wilson Verdugo foi levado para o hospital e lutou desesperadamente contra a morte. Foram 12 dias de muito sofrimento, mas desta vez ele perdeu a luta. Aí eu voltei lá no quarto. A cena era muito triste. Eu aí abracei ele, chorei muito. E fechei os olhos dele e disse para ele: vai com Deus, meu amor, você não pertence mais a esse mundo. Mas eu lhe prometo que eu vou caçar esse desgraçado aonde ele estiver. Beto até hoje continua foragido. Jack foi indiciado pela fuga do assassino e responde ao processo em liberdade. Fica bonito. A gente tem que levar a vida como ela é, não é como a gente quer. Entendeu? Aonde eu olho, eu vejo ele. Eu sinto a presença dele. Em todo canto, eu sinto a presença dele comigo. Isso faz muita falta. Todo dia. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia a localizar Adalberto Soares da Silva Beto, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Badoc, sem barulho, Badoc. Isso, o Badoc tá sentindo cheiro. Ele tá sentindo cheiro, Badoc. Cenas como estas se repetiam. Cícero, Aleandro e o cachorro se embrenhavam no meio do mato e passavam o dia às voltas com caçadas e pescarias. Esta seria mais uma história sobre uma longa amizade se Aleandro não se transformasse em caça e Cícero em caçador. Agora eu vou te ensinar a matar. Vamos pegar ela, rapaz. Pega ela. 16 anos mais velho do que Leandro, Cícero, que é homossexual, vai se apaixonar pelo menino que viu crescer. A paixão proibida vai acabar no assassinato. Raiva demais. Sinto raiva, sinto ódio. Porque ele tirou tudo quanto eu tinha na minha vida. Minha mãe tinha ele como filho dentro de casa. Quando ele tá trabalhando, ele chegava e dizia: olha, Cícero, tu não vai almoçar em canto nenhum, você vai almoçar na minha casa. Porque é de você preparar almoço, você vive sozinho, você vai almoçar na minha casa. Solteiro, sem filhos, Cícero almoça quase todo dia na casa do vigia José Antônio, pai de Aleandro. Muitas vezes, o pedreiro é atormentado por crises de depressão. Quem o ajuda nestes momentos é a mãe de Aleandro. Morrer, sair desse mundo. Ele dizia que tinha hora que sentia uma agonia na cabeça e dava vontade de se matar. É uma doidice, assim, eu não entendo nada. Nem falava com mãe, nem falava com pai. É desligado, os irmãos todos.
Ele falava que gostava mais da gente do que da família dele. Cícero tinha um comportamento estranho, mas nunca havia feito nada contra ninguém na cidade de Cupira. Com 23 mil habitantes, Cupira fica a 160 quilômetros do Recife e é considerado uma cidade tranquila. Em janeiro de 1995, a tranquilidade foi abalada por um incidente mal explicado. Um incidente que começou a revelar traços da personalidade do pedreiro Cícero. 7 horas da manhã. Um feirante descarrega uma caminhonete quando, de repente, surge Cícero. Sem dizer nada, o pedreiro se aproxima, saca um revólver 38 e dispara 3 vezes. A arma engasga. Um menino apavorado grita pela mãe, enquanto Cícero se afasta com a arma na mão. Eu perguntei assim, ô Cícero, por que você faz isso? Rapaz, não faz isso não. O feirante prestou queixa na delegacia e Cícero sumiu da cidade durante 2 semanas. Enquanto o delegado procurava por ele, o pedreiro pediu ajuda à família de Eleandro, que foi até a delegacia depor a seu favor. Aí ele foi, quebrou o galho, não quis que ele fosse preso, de forma alguma. Então, olha, seu delegado, isso aqui é uma arma de brinquedo, pode rodar, apertar e fazer o que No quiser. depoimento ao delegado, Cícero diz que brigou com o feirante por causa de uma mulher e afirma ter ameaçado o rapaz com um revólver de brinquedo, só para assustar. O pai de Aleandro e a irmã dele confirmam a versão do amigo. O pessoal da rua São Domingo viu que foi próprio um revólver mesmo, um 38. A história que o feirante contou ao delegado era bem diferente. O revólver calibre 38, segundo ele, era de verdade e o motivo da briga era outro. Cícero tentou ter relações sexuais com ele. O feirante rejeitou e foi ameaçado de morte. O pai de Eleandro depôs a favor de Cícero, mas ficou preocupado. O pai de Aleandro começa a estranhar a relação de Cícero com o filho. O pedreiro faz questão de caçar e pescar com o menino sempre que pode. Vai, atrás, quase. Novamente, mais uma lá, põe. Às vezes discutia dentro de casa e a Leandro discutia com meu pai. Dizia, o senhor sabe que Cícero sempre conviveu com a gente dentro de casa, é como um irmão pra gente. Com o tempo, as desconfianças ficaram para trás. Quase 3 anos depois do incidente com o feirante, o caso já estava praticamente esquecido e a relação de Cícero com a família de Aleandro voltou ao normal. Tanto que Cícero foi indicado pelo pai do menino para construir a casa de um parente em Brasília e levou com ele como ajudante o filho mais velho do amigo, Adriano. E foi para Brasília. Aí levou esse Cícero e levou o Adriano. Adriano como servente, como ajudante e o Cícero como pedreiro. Aí ele foi, telefonou pra gente dizendo que Adriano não queria trabalhar, mas não era. Por causa que ele estava com ciúme do Adriano. 4 meses depois, terminada a obra, Cícero e Adriano voltam para Cupira brigados. Ninguém sabe o motivo da briga e Adriano não conta nada para a família. Adriano, assim como o feirante, também tinha sido assediado por Cícero. Mas ele não contava, porque ele tinha recebido a ameaça dele também. Adriano se afastou de Cícero sem comentar o assunto. Em 1999, seu irmão Leandro, que já tinha 16 anos, conheceu uma moça na cidade de Cortês. E os dois começaram a namorar. Foi então que a verdade sobre Cícero veio à tona. Passava a noite todinha com uma sombrinha, tucalhando meu filho para meu filho não namorar com a moça. Junho de 99. Cícero espera o momento certo para conversar com Aleandro. Não vai agora não, fica aí. Sério. Tem que chegar, hein? Na primeira oportunidade, ele se declara para o rapaz e o ameaça de morte caso não termine o namoro. Eu não te quero com mulher nenhuma. Foi contou que o Cícero não queria que ele casasse com ninguém, queria que fosse marido dele. Aí eu fui e disse assim, meu filho, então nesse caso você se separa dele. Daqui a pouco. Aleandro sofre com ciúme de Cícero. O pedreiro está disposto até a matar. E ainda, 2 foragidos mostrados em linha direta já estão nas mãos da justiça.
meu filho, hoje. Começou a frequentar a casa das tias na cidade vizinha de Lagoa dos Gatos. Mas Cícero não desistiu de seguir o rapaz. Seguiu a Leandro e chegou lá, cantou a Leandro, disse ao Leandro, se a Leandro ficasse com ele, ele dava um revólver a Leandro. Como o assédio continuava, Dona Maria José resolveu chamar o pedreiro para uma conversa. Eu digo, Cícero, tu olha que o menino tem idade de ser teu filho. E se eu pago o que a gente fez com tu vai me pagando agora. Eu digo, você é obrigado a vender a casa e sair daqui? Ele disse assim, não, neném. Não venda a sua casa, não sai daqui, porque eu não vou mexer com seu filho mais. Cícero viajou para uma cidade próxima, onde ficou cerca de 4 meses. Nesta época, Leandro trabalhava no armazém de um amigo. E foi nesse armazém que Cícero apareceu quando voltou da viagem. O motivo da visita, novas ameaças. Cícero estava inconformado com o fato de Leandro ter contado à sua família, a pessoas conhecidas, que ele, Cícero, o assediava. Eu estava viajando, não estava aqui. E quando eu cheguei, a conversa era essa, que ele tinha ameaçado o Leandro, né? Preocupado com as ameaças de Cícero, Leandro chegou a comprar uma arma para se defender. Eu conversei uma faixa de meia hora com Cícero, convidei ele para ir para a igreja, tudo, ele disse que ia, ele disse que podia ficar tranquilo, que ele não ia mexer mais com Leandro. Apesar das promessas, Cícero continuou perseguindo e ameaçando Leandro. Fevereiro de 2000. Leandro e o amigo Giovanni caminham por um beco perto de casa. Badoc, o cachorro de Leandro, fareja a presença de alguém por trás de um muro. Aí, quando ele andou mais uns 2 passos, Cícero apareceu e começou a xingar ele. Chamando ele de safado, de sem vergonha, porque ele não queria ele. Aí o Leandro disse a Cícero, eu quero viver minha vida, deixa eu trabalhar em paz. Leandro não quer confusão e resolve voltar para casa. Quando dá as costas para Cícero, leva um pontapé e é amparado por Giovanni. Aí o Leandro falou a Cícero, eu vou embora, mas não atire-me pelas costas não. Leandro se afasta com Giovanni. Cícero mantém a arma apontada para ele, mas não atira. Acho que foi, não matou ele porque estava com o Giovanni. Mas Cícero não iria desistir. Nenhuma conversa, nenhum conselho, nada adiantaria. Leandro se transformou em caça. Cícero é acusado de matar o filho do homem que o livrou da cadeia 5 anos antes. Agora eu vou te ensinar a matar. Madrugada de 18 de fevereiro. Leandro sai para pescar com a mãe e o cachorro Badoc. É a última pescaria. Apesar do esforço de Leandro, o dia não está bom para a pesca. Foi às 6 e pouco, ele disse, mãe, vamos embora, que eu peguei pouco peixe. Eu digo, mas tenha fé em Deus, meu filho, amanhã você vem e pega mais. Ele não estava nervoso, ele estava calmo, muito quieto. Eu disse assim, mas, ô Leandro, será que pra mim hoje vai acontecer alguma coisa que tu tá tão quieto e nem pega peixe muito hoje a gente pegou? Dona Maria José parecia estar adivinhando o que iria acontecer. Na noite desse mesmo dia, Cícero chamou Adriana, a irmã de Leandro, para uma conversa e disse que não queria mais confusão. Diga a ele que eu não quero nada com ele. Ele vive a vida dele, que eu vivo a minha. Pronto. Diga a ele que eu não tenho minha irmã para fazer o mal a ele, não. Ele pegou, saiu daqui e foi embora. Aí, depois de 2 horas mais ou menos, aconteceu. 10 horas da noite. Leandro sai para entregar uma encomenda. Quando chega num cruzamento, Cícero surge detrás de um muro com 38 em punho. Desta vez o revólver não falha. 2 tiros atingem a nuca de Leandro. Ele ainda se vira, atônito, e recebe mais 3 tiros. Com frieza, Cícero descarrega a arma e torna a carregá-la. São mais 4 tiros. Quando eu cheguei aqui assim, ele estava caído no chão, ao redor de gente aqui. Aí,
Quando eu olhei, ele estava virado assim, o corpo cheio de cápsula de bala nas costas dele. Ele abriu o olho, fechou a boca, pronto. Aí ali eu sabia que ele já não estava mais com vida. Aleandro morre nos braços do irmão Álvaro. Todo dia eu sonho com ele, porque ele terminou de morrer nos meus braços. 2 dias depois do crime, Adriano, o irmão mais velho, finalmente contou para a família o que tinha acontecido em Brasília. Aí ele contou que o Cícero dava em cima dele também. Eu digo, mas por que você não me contou essa história? Ele disse, mãe, porque a senhora sabe que eu não gosto de comentar minhas coisas com ninguém. Eu digo, mas você fez errado, porque se você tivesse contado, tinha livrado da morte do seu irmão agora. 6 dias depois de assassinar Aleandro, Cícero ligou para a Rádio Agreste e disse que matou para se defender. Negou ter tentado seduzir Adriano e Aleandro. A cunhada dele garante que Cícero não é homossexual. Não acredito não, porque consta para todo mundo que o compadre Cícero era homem, muito homem mesmo. Gostava de mulher, ninguém nunca ouviu falar, ele gostava de homem, nunca. Até teve um namorico com a irmã da vítima. Teve um namorico com ela. Com a Adriana? Com a Adriana. E como que pode dizer que ele era homossexual? Não era. Ele era homem com H mesmo. Adriana desmente essa história e Dona Maria José, que conheceu Cícero muito bem, também discorda. Canto ninguém via ele com a namorada. Ele disse que não sabia não sabia que a sorte era dele, que não arrumava uma namorada. Aí eu disse assim, por que tu não arranjou uma mulher e não botou dentro de casa, rapaz, fazer tuas coisas? Ele disse, pra que eu quero mulher? William, um vizinho do pedreiro, afirma ter sido vítima de assédio de Cícero pouco antes do assassinato de Aleandro. Botou a mão no meu peito assim, aí disse, deita aí me empurrou. Aí eu já estava desconfiado, e depois disso foi que eu fiquei meio. Falei, mas por que deita aí? Vamos embora. Ele disse, não, vamos dar mão um tempo. Aí eu já fiquei desconfiado, né? Aí eu disse, não, vamos embora. Ele disse, não, vamos dar mão um tempo. Aí ele já veio com aquele negócio, sabe? Ele pegando aqui já. Aí eu digo, vamos embora, rapaz. Aí disse, vamos. Aí quando chegou ali embaixo, ele disse, olha, eu vou te pedir uma coisa, despeça. Não fale o que aconteceu, você não fala para ninguém. Livre do flagrante, Cícero se apresentou na delegacia com um advogado. Afirmou que havia matado para se defender e foi solto depois de prestar depoimento. 4 meses depois, quando sua prisão preventiva foi decretada, o pedreiro já estava longe. Nós fizemos várias diligências, inclusive a usinas, a fazendas, mas não conseguimos obter êxito na captura do Cícero. No próximo bloco. Adriano, irmão de Aleandro, também é assassinado. Um crime até hoje sem explicação. E também, um é acusado de matar um jovem pelas costas. O outro de esfaquear a mulher grávida de 8 meses. Os 2 já estão presos. Daqui a pouco, Cícero telefonou várias vezes para ameaçar Adriano de morte, porque ele o estava difamando na cidade. Pouco tempo depois das últimas ameaças, Adriano foi executado por um policial militar em uma cidade vizinha. Domingo, 9 horas da manhã. Adriano e 2 irmãos vão visitar as tias na cidade de Lagoa dos Gatos. No meio do caminho, aparecem 2 policiais. Eles percebem um volume embaixo da camisa de Adriano. Com medo das ameaças de Cícero, Adriano anda armado. O PM Sérgio Guerra desarma Adriano e manda ele se ajoelhar. Antes mesmo de tocar o chão, o rapaz é atingido por um tiro. Em 7 meses, Dona Maria José perdeu 2 filhos. O assassinato de Adriano foi tão incompreensível que a família admitiu a hipótese do crime ter sido encomendado pelo próprio Cícero. Até hoje, nada foi provado. Bom, isso foi levantado principalmente pela família da vítima, inclusive porque ela estava recebendo várias ameaças, certo? Agora nós também investigamos, diligenciamos sobre isso, mas um fato concreto, alguma coisa concreta, palpável, nós não conseguimos obter que levasse a esse elo. O PM acusado do crime, Sérgio Guerra, responde ao processo em liberdade. Ele não quis gravar entrevista. Cícero Roberto da Silva, 33 anos, continua desaparecido. Só com a prisão dele será possível esclarecer se existe ligação entre os assassinatos de Aleandro, 17 anos, e Adriano, 23. O que eu peço que onde ele estiver, ele se entregue, porque ele tem que pagar por o que ele fez. Que ele dizia a todo mundo que trazia a gente em consideração mais do que a família dele. Comer no prato, se servir e abusar.
derramar o sangue dos meus filhos no meio da rua. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia a localizar Cícero Roberto da Silva, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Você telefonou e, graças à sua denúncia, mais 2 foragidos da justiça já estão na cadeia. Um deles é este homem, Flávio Cachaço. Ele é acusado de matar um jovem pelas costas durante uma partida de futebol no interior de São Paulo. Flávio foi preso em Rondônia, a mais de 3.000 quilômetros do local do crime. Flávio Cachaço jogava no time rival de Fábio Gomes Freire. Fábio era idolatrado na região. Artilheiro de sua equipe, ele causava admiração e inveja. Cachaço era conhecido pela violência em campo. Durante uma decisão de campeonato entre as duas equipes, os rivais não puderam jogar, ficaram na torcida. Depois de uma confusão na arquibancada, torcedores cercaram Fábio. Cachaço se aproximou com uma faca e atacou o rival pelas costas. Fábio morreu a caminho do hospital. Cachaço fugiu. Flávio Cachaço, que estava foragido há quase 2 anos, morava escondido no meio do mato, em Rondônia. Na delegacia, ele confessou o crime e disse que matou porque queria paz. Preste atenção no depoimento do assassino. Aí se viu com um padre meu brigando, ainda fui tirar ele, puxar ele para sair da briga. Daí me deram um tapa na orelha assim, eu fiquei nervoso na hora com a faca na cintura. Ainda bati a faca primeiro que eu vi. A sua intenção qual era? Assistir o jogo em paz, né? Durante a entrevista, Cachaço não demonstrou qualquer arrependimento. Testemunhas garantem que você buscou a faca durante o intervalo do jogo. Não. A faca estava comigo. Desde o início? Desde o início. Não, sempre eu costumei carregar a faca, né? Flávio Cachaço vai ficar preso enquanto aguarda julgamento. E este é o outro foragido localizado pela polícia, Lázaro Francisco Ribeiro. Ele é acusado de matar a mulher grávida de 8 meses. Envolvido com traficantes, o mecânico Lázaro era conhecido na cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo, pela violência com que tratava a mulher Josimere. A rotina do casal era marcada por surras e agressões. Depois de uma série de brigas, Josimere decidiu se separar. Mas Lázaro não admitiu ser rejeitado. Esfaqueou a mulher e abandonou o corpo dela no matagal. Ao ser preso pela primeira vez, Lázaro disse que a facada tinha sido acidental. Pouco depois, fugiu. Lázaro foi encontrado 11 anos depois do crime, na cidade de Oliveira, em Minas Gerais. Ele estava escondido na casa de um amigo. Apesar de ter ficado tanto tempo foragido, Lázaro garante que não estava escondido. 10 anos em Belo Horizonte trabalhando. Tem como provar na carteira de trabalho, na carteira de trabalho, os delitos meus de pagamento. Eu não estava foragido. Lázaro vai ficar preso à espera de julgamento. Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de Porto dos Milagres. Boa noite e até quinta-feira que vem.